Tudo começa com um sonho, um discurso, uma única ideia que tem o poder de mudar absolutamente tudo. Hoje a gente vai mergulhar fundo no momento exato em que a semente de uma revolução perigosa, é plantada. E tudo isso a partir das palavras de um porco num celeiro escuro. Fica aqui a pergunta para a gente pensar junto. O que exatamente faz uma ideia ser perigosa? Sabe, não é só o que se fala, mas também para quem se fala. E principalmente quando se fala. Vamos guardar isso na cabeça enquanto a gente vê essa faísca da rebelião se acender lá na Fazenda Solar. E a cena toda começa com um deslize bem bobo. O Sr. Jones, o dono da fazenda, bebe demais, volta para casa tropeçando e esquece de trancar os galpões direito. Enquanto ele apaga na cama, o silêncio da noite é quebrado. A negligência de um homem acaba se tornando a oportunidade de todos os animais. O catalisador de tudo isso? O velho Major. Um porco premiado, já idoso, muito sábio e respeitado por todos. A notícia correu pela fazenda como um rastilho de pólvora. Ele teve um sonho estranho e convocou uma reunião secreta. Olha, numa fazenda onde a rotina é sempre a mesma, isso era o evento do ano, ninguém ia querer perder. E assim que a luz da casa do fazendeiro se apaga, os bichos começam a se juntar no celeiro. E o jeito que eles se ajeitam já revela muito sobre a ordem social da fazenda. Os porcos, claro, vão logo para frente. Os outros animais se ajeitam mais para trás, observando. A hierarquia já está ali, bem clara, antes mesmo de uma única palavra ser dita. E aqui a gente tem duas figuras que são praticamente os dois extremos da fazenda. De um lado, o Golias, o cavalo de carga, pura força, pura lealdade, o retrato do trabalhador ideal. Do outro, o Benjamin, o burro, o mais velho, o mais cínico de todos, que parece que já viu de tudo nessa vida e não se impressiona com mais nada. É o crente contra o cético, lado a lado. E aos poucos, o celeiro vai enchendo. Chega a Esperança, aquela égua com jeitão de mãe, e a vaidosa Molly, já toda exibida com suas fitas. Os cachorros, as ovelhas, as vacas, todo mundo vai se acomodando. Até a gata, que não tá nem aí para nada, acha o lugar mais quentinho para se aninhar. Quase todos estão presentes. A única ausência notável é a de Moisés, o corvo de estimação do Sr. Jones, que muitos dizem ser um espião. O burburinho cessa. O celeiro fica num silêncio absoluto. O major, sentindo o peso da idade e a urgência do momento, se ajeita para falar. Ele sabe que não tem muito tempo de vida, e essa pode ser sua última chance de passar adiante o que aprendeu. Mas antes de contar sobre o sonho, ele precisa que todos ali encarem a dura realidade do pesadelo que eles vivem todos os dias. Ele começa com 3 palavras que ecoam a experiência de cada um daquele celeiro. Miseráveis, laboriosas e curtas. Isso não é uma opinião, é um fato. É a verdade nua e crua que define a existência de todos ali e não há como negar. E aí ele detalha essa verdade. Eles nascem já como escravos, recebem comida só o suficiente para continuarem respirando e trabalhando. São forçados a trabalhar até a última gota de força, e quando não servem mais, o fim é um abatedouro. A conclusão é brutal e inegável. A vida de um animal é miséria, do começo ao fim. Mas por quê? Essa é a grande questão que o Major joga no ar. Será que a Terra não é boa o suficiente para sustentar todo mundo? Ele mesmo responde, não, de jeito nenhum. A Terra é fértil, é rica, poderia alimentar a todos com folga. Então se o problema não é a natureza, só pode ser outra coisa. E ele está prestes a dar nome ao culpado. Olha, o que é mais forte aqui é a injustiça absurda que o Major expõe. Pensem bem, os animais produzem absolutamente tudo. As vacas dão litros e litros de leite, as galinhas põem ovos, os cavalos aram a terra, e o que eles recebem em troca? Uma ração mínima e um lugar para dormir. Quase tudo que eles produzem com o suor do rosto é basicamente roubado. A pergunta, então, é óbvia e fica pairando no ar do celeiro. Por quê? Por que eles vivem nessa condição miserável se são eles que produzem toda a riqueza? E o Major dá a resposta. Uma resposta curta, simples, direta e que muda tudo. A culpa, ele diz, pode ser resumida em uma única palavra: o homem. O homem, na visão do Major, é a única criatura que só consome, sem produzir nada. Ele não dá leite, não bota ovo, é fraco demais para puxar um arado. E, no entanto, ele é o senhor de todos. Ele põe os animais para trabalhar, toma tudo para si e devolve só o mínimo do mínimo para que eles não morram de fome. E para tornar a coisa bem pessoal, bem dolorosa, o Major se vira e fala diretamente com o Golias, o mais forte e leal de todos. Ele diz, você, Golias, no dia em que seus músculos perderem a força, o Jones vai te vender para o matador.
O recado é claro: nem a lealdade, nem o trabalho duro vão salvá-los. O fim, sob a tirania do homem, é o mesmo para todos. Bem, se o homem é a causa de todo o mal, a solução se torna inevitável, não é? E é nesse ponto que o discurso do Major deixa de ser uma reclamação e se torna um chamado para a ação. Ele apresenta a única saída, a conclusão lógica e radical de todo o seu argumento. A mensagem é radical e muito direta. Livrem-se do homem, e tudo que a gente produz será nosso. A promessa é imediata, é total. Riqueza e liberdade, assim, quase da noite para o dia. Tudo o que eles precisam fazer é eliminar a causa de todos os seus problemas. E então, ele entrega a sua mensagem final, a palavra que vai ficar martelando na cabeça de todo mundo ali: revolução. Uma única palavra. Mas dentro dela cabe toda a miséria, toda a raiva e, o mais importante, toda a esperança daqueles animais. E isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial: o que torna essa ideia tão perigosa? Talvez a resposta seja simples. Para quem não tem absolutamente nada a perder, uma ideia que promete tudo é a força mais poderosa que existe.